Graça e paz, juventude DSD, uma juventude conectada em Cristo Jesus para um propósito maior. Exercer a fé em tempos difíceis é um grande desafio, mas é fato, a gente não pode parar. Todos nós temos um propósito, uma missão. Pessoas estão aflitas, angustiadas, mas Jesus está presente na nossa vida, na nossa casa e tem feito a diferença. Seremos menos vistos na igreja, mas com certeza mais vistos através da oração e o compartilhar do pão, que é a palavra de Deus. E isso tudo através dos nossos canais. Nossa fé nos une a um propósito que é muito maior, e esse propósito é Jesus. Há um desafio posto em nós nesse tempo em que vivemos. Sermos igreja que clama e que ama vidas. Vamos enfrentar o medo e o isolamento com a nossa fé. Como igreja que somos chamados a ser uma voz dizendo: Deus está conosco. A nossa fé é sobrenatural. Vamos para mais uma celebração ao nosso Deus. Você em Cristo é mais forte do que imagina. Fica com Deus. A graça e a paz do Senhor, juventude, uma boa noite para você. Nós estamos aqui com mais restrições do que anteriormente nós estávamos passando. Nosso coração se entristece muito porque a gente não pode estar junto, a gente não pode aqui dar um toquinho, a gente não pode aqui dar um sorriso, um olhar um para o outro, mas com a mesma intensidade nós estamos aqui adorando a Deus. E nós cremos que cada um de vocês, de onde você estiver, na sua casa, acompanhando a gente pelo seu celular, pela televisão, eu creio que com a mesma intensidade o Espírito Santo vai falar ao seu coração e ao meu coração, amém? Hoje nós não teremos nenhum período de louvor, nosso tempo é bem reduzido, então eu vou trazer diretamente aqui a palavra de Deus para vocês, uma mensagem que Deus falou muito ao meu coração durante essa semana. Eu creio que falará também ao seu coração de uma forma muito intensa. A palavra do Senhor, em Êxodo 32, a partir do verso 15, nós lemos: E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: Há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Senhor, essa é a tua palavra é imutável, Senhor, a tua palavra é aquela que nos transforma, que nos molda, que faz coisas novas acontecerem no nosso meio, na nossa vida, na nossa família, Senhor. Deus, que essa palavra que será ministrada hoje, Senhor, alcance, Senhor, não somente os ouvidos daqueles que estarão escutando, mas o coração, a família, o estilo de vida. Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo, Deus, aonde os teus filhinhos, as tuas filhinhas estiverem, o Senhor os visite, o Senhor faça algo, Senhor, sobrenatural. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço também nesse momento pela minha vida, Pai. Coloque, Senhor, na minha memória tudo aquilo, Deus, que o Senhor falou ao meu coração, tudo aquilo, Deus, que eu preparei, Pai, que eu não venha esquecer nenhuma palavra, que eu venha diminuir, mas que a tua vontade venha prevalecer neste lugar, em todos os lugares onde essa palavra será ministrada, Pai. Em nome de Jesus, amém. A gente vê aqui uma história que eu particularmente amo muito, a história de Moisés.
porque eu me identifico muito com aquele homem, um homem que teve altos e baixos na sua carreira na fé. E eu vejo alguns processos na vida de Moisés que se aplicam muito aos processos que acabam acontecendo na nossa vida. E antes da gente entrar para um contexto muito mais aplicável para a nossa vida, a gente precisa entender um pouco do contexto, da história, do panorama geral da passagem que nós estamos aqui aplicando nessa palavra. Nós vemos aqui uma história linda de como Deus se revela a Moisés. Moisés ele sobe ao monte para receber as 2 tábuas escritas pelo próprio Deus. E nós vemos que ali ele passa 40 dias e 40 noites. E com certeza esses dias não foram fáceis para Moisés, porque a palavra de Deus diz que foram 40 dias e 40 noites sem que ele nem comesse, ele nem comeu e nem bebeu. Apesar da presença de Deus, eu fico imaginando a limitação física de Moisés ali, ele pagando um preço por aquele povo. E ali Deus prepara as 2 tábuas de pedra, com a escrita com suas próprias mãos. Aquilo era como um memorial entregue a Moisés. Então ele tinha uma responsabilidade enorme naquele momento de entregar algo que talvez consolidasse uma base, uma diretriz para aquele povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel já tinha passado por diversos processos de libertação desde o Egito. Eles ficaram ali 40 anos no deserto, receberam diversos milagres, o maná do céu, a nuvem, a coluna de fogo, e nós vemos diversas coisas que o povo de Deus pôde experimentar. Mas mesmo assim, apesar dessa linda história, eu consigo identificar aqui um desfecho que é gerado a partir dela. A gente leu aqui que Moisés, ao chegar aos pés do monte, ele se depara com o povo de Israel adorando, idolatrando um bezerro de ouro. E naquele momento Moisés ele se enche de fúria, de ira, e ele joga aquelas 2 tábuas no chão. E eu fico imaginando o esforço de Moisés ao descer aquele monte, com aquelas tábuas, talvez carregando com a sua própria vida, porque ele sabia que o que ele carregava ali não era simplesmente um objeto qualquer, não era simplesmente um pedaço, uma folha de papel, mas era algo sagrado. Fico imaginando que se essas pedras não fossem quebradas, talvez hoje seria um dos artefatos mais visitados no mundo, mais procurados no mundo. As pessoas do mundo inteiro iriam querer ver ali de perto essas pedras esculpidas pelo próprio Deus. Com certeza, Mona Lisa ficaria no chinelo, porque, cara, é um negócio de Deus. E Moisés, ele sabia a sua responsabilidade, e nós vemos no texto que ele não deixa cair aquelas pedras por uma falta de atenção ou porque ele tropeçou no chão, mas ali ele se encheu de fúria. E nós vemos que, por uma ótica humana, ele começa a pensar com ele mesmo o tamanho do preço que ele pagou por aquele povo, uns 40 dias, um sacrifício que ele fez por aquele povo para transmitir uma mensagem de Deus. E quando ele chega, ele vê uma ingratidão daquele povo adorando outros deuses. Por uma ótica espiritual, nós vemos o quanto Deus ele se importava com aquele povo. O tamanho do significado que tinha para Deus aquelas pedras. E aí, eu comecei a me perguntar no meu quarto, ao ler esse texto, e se eu fosse Deus, será que eu perdoaria Moisés? Com certeza não. Talvez se você fizer essa pergunta para você mesmo, a resposta vai ser a mesma. Talvez por uma ideia criada em nossa mentalidade, nós achamos que aquilo que Moisés fez naquele momento não teria perdão. Eu com certeza pegaria os pedaços daquela tábua e jogaria na cabeça de Moisés, pelo tamanho da responsabilidade e o tipo de atitude que ele teve no momento. Mas, graças a Deus, que somente Deus sabe ser Deus. E Ele é um Deus
que nos dá novos começos, novas oportunidades. Depois de tudo isso que acontece, nós começamos a ver uma segunda oportunidade que Deus propõe a Moisés. Deus permite que Moisés ele suba novamente o monte e permaneça com Deus ali mais 40 dias e 40 noites para escrever novamente todos aqueles mandamentos, aquilo que Deus já tinha colocado, da mesma forma. E nós vemos aqui um processo sendo iniciado na vida de Moisés. Nós vemos aqui Deus não simplesmente olhando para um erro que Moisés cometeu, mas Deus estava olhando para um coração que ali estava contrito, arrependido. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. É sobre essa segunda oportunidade que muitas vezes Deus dá na nossa vida. E nós precisamos entender um pouco mais sobre essa segunda oportunidade. E um dos pontos que eu até anotei aqui, o que fazer quando erramos, ciente que temos um Deus de novos começos. Normalmente quando a gente fala que Deus é um Deus de novos começos, a gente automaticamente já começa a atribuir a conversão. Quando o texto de 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas aqui nós vemos um contexto diferente. Nós vemos aqui uma situação em que alguém precisa começar de novo, uma outra vez. A gente sabe que começar de novo não é simplesmente fazer o que não queríamos antes e depois fazer de novo. Mas existe um trilho de Deus que eu quero explorar com você nessa noite, que vai trazer uma ativação na nossa mentalidade para que a gente comece a compartilhar de atitudes diferentes. E então a gente começa a ver diante da palavra, lá em Gálatas 6, no verso 1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, em algumas outras versões diz: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. A palavra de Deus está dizendo aqui, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, a palavra de Deus não está dizendo que, ei, você vai acordar um dia com uma vontade de pecar, uma vontade de falhar, uma vontade de entristecer, uma vontade de romper seu relacionamento com Deus. Mas existem diversas coisas ao nosso redor que podem, em um deslize nosso, trazer isso para a nossa vida. Mas a palavra de Deus aqui, ela ensina muito sobre empatia. Ela continua dizendo: cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Ou seja, você está vendo o irmão ali falhando? Você está vendo ali o irmão pecando? Você está vendo ali um familiar seu falhando com o relacionamento com Deus? Cuide-se, porque pode ser você. E às vezes a gente, numa ideologia legalista, religiosa, a gente está sempre olhando para as pessoas e a primeira ação que nós temos no nosso coração, na nossa mentalidade é julgar. Mas a palavra de Deus diz: cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Aquilo que acontece com um terceiro, com uma pessoa ao seu lado, pode acontecer com você. Por isso a gente precisa vigiar. E aqui ele diz que nós devemos restaurar esse irmão com mansidão. O pecado, ele precisa sim de correção, mas a gente não precisa terminar com a vida de nenhuma pessoa. Imagine só, a gente falhando e uma pessoa vindo te julgar, uma pessoa vindo te estreitar numa parede e falando as coisas que você não faz, aquilo que você faz, e você ali acanhado, você se fecha ali dentro do seu próprio coração, da sua mentalidade, e acaba desencadeando outras coisas. A gente vê isso em diversos meios hoje, em diversos cenários, nas empresas, nas faculdades, nas famílias, nos casamentos. A gente consegue enxergar isso, por isso que a gente tem que cuidar com mansidão um do outro, ensinar com mansidão um do outro.
A palavra de Deus diz também em Salmos 37, 23 e 24: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. E ele continua dizendo: se cair, veja aí uma condição, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. A palavra do Senhor não está dizendo aqui que Ele vai ficar segurando a sua mão para você não cair. Pelo contrário, se você cair, você tem um Deus altíssimo, poderoso, que pode te levantar a qualquer momento. E nesse mesmo contexto nós vemos lá em Provérbios 24, e me chamou muita atenção esse texto, porque talvez isso foi o que desencadeou na mentalidade dos apóstolos ao momento que eles chegaram a Jesus e perguntar sobre o perdão. A palavra de Deus diz em Provérbios 24, 16: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. E quando os apóstolos chegam para Jesus já com essa mentalidade: ei, será que eu tenho que perdoar 7 vezes? Será que é somente essa quantidade? E Jesus, de uma forma muito autoritária, diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7 por dia. Cara, a partir da meia-noite zerou. E olha só que incrível, Deus não pede algo para mim ou para você que Ele não esteja disposto a fazer ou que Ele nunca fez. Deus, Ele nos perdoa todos os dias. E aí, da mesma forma, eu comecei a refletir em relação a esse texto, e Deus falou muito ao meu coração, porque talvez o nosso coração esteja praticando a ignorância, a religiosidade em diversas situações. Deus começou a me trazer à memória diversas pessoas da Bíblia, que se nós fôssemos Deus, aquelas pessoas não seriam o que elas seriam. A gente vê aqui no contexto de Moisés, a partir do momento em que ele mata aquele egípcio, se a gente fosse Deus, ele não ia ser o principal líder daquela saída de Israel do Egito. E ainda mais quando ele quebra as tábuas ali no texto que nós estamos aplicando nessa mensagem, ali seria o fim da linha, seria o cartão vermelho para ele. Se nós fôssemos Deus, quando nós vemos Arão, que foi levantado por Deus ali juntamente com Moisés, para participar desse êxodo, da saída de Israel, é ele que faz toda a movimentação ali para aquela idolatria ao bezerro. Se nós fôssemos Deus, porque ele corrompeu aquele povo, nunca que ele seria o principal líder sacerdotal, o chefe de toda a tribo ministerial de Israel. Se eu fosse Deus, nunca que eu iria perdoar Davi. Cara, Davi pecou, ele fornicou com a mulher do outro, e acho que o pior ainda é quando ele manipula todo aquele teatro para a morte de Urias. Às vezes eu fico até me perguntando, cara, como é que eu vou dividir o céu com Davi? Mas eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, imagine Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Nunca que ele iria ser a rocha, o principal líder da igreja primitiva. Mas graças a Deus, que somente Deus sabe ser Deus. E Ele é um Deus de novos começos. E nós vemos que na vida desses homens, eles precisaram passar por um processo que é um processo que nós devemos aplicar na nossa vida. Eu quero que durante esse momento, eu separei 4 pontos desse trilho de Deus para a nossa vida, que eu quero que você anote, quero que você preste muita atenção, eu quero que você aplique todos os dias na sua vida. A palavra do Senhor em Êxodo 34, do 1 ao 5. Deixa eu pegar aqui no meu celular que está na mesma versão. A palavra do Senhor diz: então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras,
e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas ao monte Sinai e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. E verso 5, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. Nós vemos nesse texto aqui Deus chamando novamente Moisés para desfrutar de um novo começo, da nova oportunidade, dessa segunda chance que Deus daria a Moisés. E aqui nesses 4 pontos, o primeiro deles é que claramente Deus responsabiliza Moisés por aquilo que ele tinha feito. No verso número 1 nós vemos: então disse o Senhor a Moisés, lavra as 2 pedras como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas com as mesmas palavras que estavam nas primeiras, que tu quebraste, que você, Moisés, quebraste. Sabe, esse é o primeiro gatilho na nossa vida que nós devemos ter para um recomeço. É reconhecimento, é saber naquilo que nós estamos errando. Quando nós vemos Jesus em seu ministério, nós vemos que as pessoas já chegavam a ele reconhecendo a própria condição em que elas estavam, ou reconhecendo um pecado, reconhecendo uma má prática que eles estavam fazendo ali. E esse é um dos principais pontos, porque o homem, a mulher, o humano, na nossa ignorância, a gente tem uma dificuldade enorme de reconhecer os nossos erros. Mas não se culpe por isso. Isso está na palavra desde a criação. Quando nós vemos aqui a grande dificuldade de admitir culpa desde o Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus vai tratar ali com Adão. O que Adão faz? Oh Deus, mas essa mulher que você me deu? Ali Adão está culpando Deus e a sua própria mulher Eva. E quando Deus chega a Eva, ai Deus, mas foi o diabo que me enganou. E nós temos essa mania desde então de terceirizar as nossas culpas. Nós sabemos que não há salvação sem arrependimento. E esse é o primeiro gatilho que eu quero deixar para você. Reconhecer os nossos erros, reconhecer a nossa condição, reconhecer as nossas ações, reconhecer onde nós estamos inseridos, os nossos amigos, será que eles estão sendo boas amizades? As pessoas que estão andando conosco, será que aquilo que elas estão colocando nos nossos ouvidos com palavras, com histórias, com talvez práticas, será que isso tem engrandecido a Deus? A gente precisa fazer essa autoanálise. E para um novo começo da nossa vida, o primeiro gatilho é esse reconhecimento. E nós sabemos que a partir do momento em que a gente começa a reconhecer aquilo que nós somos como diante de um espelho, a gente tem ali algo que Deus coloca no nosso coração, que é onde nós precisamos melhorar. O segundo ponto nessa história que me chama muita atenção é que Moisés, nesse contexto todo, ele precisou aceitar as consequências do seu erro. Eu fico imaginando fisicamente, como eu já disse, a dificuldade de Moisés em subir aquele monte gigantesco com aquelas 2 tábuas pesadas, fisicamente ali na sua limitação, passando 40 dias e 40 noites, e ele tem que fazer todo esse processo novamente. Deus poderia muito bem simplesmente pedir a Moisés, me dá mais 2 tábuas, eu escrevo novamente. Mas nós vemos aqui um processo diferente. No primeiro texto que nós lemos, propriamente Deus escreve nas tábuas, faz a lapidação das tábuas. Mas nesse segundo processo nós vemos que não é Deus quem faz isso. Deus somente é o comunicador. Nós vemos aqui que Moisés, ele tem todo o esforço de escrever naquelas
tábuas de pedra. Eu fico imaginando o esforço, durante 40 dias e 40 noites, sem beber, sem comer, sem um McDonald's, sem um iFood, sem um açaí. Imagine só, cara, a dificuldade de Moisés aqui, mas ele entendeu que nesse trilho de Deus ele precisava aceitar as consequências para que ele pudesse ter um novo recomeço. No primeiro estágio nós vemos que Moisés ele realmente foi reprovado. Teve que passar por tudo novamente, mas de uma forma totalmente diferente. A gente enxerga na vida de Saulo, na verdade, um dos maiores perseguidores da igreja. E quando Ananias, através do Espírito Santo, através de um direcionamento de Deus, chega ali onde Paulo estava, impõe as mãos e Paulo é batizado pelo Espírito Santo e é curado. Uma das primeiras palavras que é declarada na vida de Paulo é: Paulo, quando você começar seu ministério, aí eu vou fazer você enxergar o quanto é importante padecer pelo meu nome. E Paulo aceita essa consequência. Paulo, então, a gente vê que durante todo o seu ministério, por mais que ele seja um dos maiores pregadores, um dos maiores implantadores de igreja nessa terra, um dos maiores disseminadores do amor de Cristo, nós vemos que ele teve que pagar uma alta consequência de perseguição. Ele teve que pagar uma alta consequência de traição, de separação de irmãos e diversas outras coisas que ele precisou enfrentar. Mas ele continuou na sua missão. Se a gente trazer para um contexto mais atualizado, vamos imaginar a minha vida mesmo, não quero citar outra pessoa, mas eu, por exemplo, como um líder musical da igreja, eu cometo um erro. E eu chego ao nosso pastor Flávio, ao nosso pastor Marcos, eu chego para eles: pastor, errei, eu não posso estar em cima do altar, eu preciso me consertar. Você acha que é do dia para a noite que eu vou poder estar aqui de volta? Não, eu vou ter que aceitar a minha consequência. Quando nós erramos, nós perdemos o crédito, nós perdemos o exemplo. E nós precisamos entender que essa recuperação, essa aceitação dessa consequência é um fato para a nossa vida. Mas eu comecei até a me perguntar: eu vou desaprender a cantar? Vou desaprender a tocar violão? Não, eu só não vou estar qualificado para fazer aquilo. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe. E o terceiro ponto que eu chego aqui, neste texto, é que Moisés ele precisou praticar restituição na vida dele. Deus diz a Moisés: Moisés, você irá fazer as pedras novamente. E como nós lemos no primeiro texto, o próprio Deus fez aquelas pedras. No Novo Testamento nós vemos Jesus chegando na casa de Zaqueu. E para quem não sabe, Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele era considerado um traidor do seu próprio povo, o judeu, porque ele fez uma aliança com os romanos ali para a coleta daquela atividade de impostos. Mas a gente sabe que a prática em si era muito abusiva. Eu fico imaginando ali Zaqueu com aquelas empresas de crédito consignado que liberam o crédito para os aposentados e pensionistas, e nem mesmo os senhores de idades ali na sua inocência não sabem. E acabam depois cobrando juros altíssimos, cobranças altíssimas. Eu fico imaginando ali Zaqueu como se fosse um cara da Receita Federal ali cobrando imposto da gente. E quando Jesus chega na casa dele, Zaqueu de repente ele fala que tudo aquilo que ele roubou daquele povo, e ele fala que daria metade dos seus bens para os pobres,
e para aqueles que ele defraudou, ele daria 4 vezes mais. Então Jesus declara naquela casa, a partir do momento que o assunto foi restituição, Jesus declara sobre a vida de Zaqueu e toda a sua família, a sua casa: a salvação chegou hoje aqui. E nós sabemos que a salvação ela não vem pelas nossas obras ou por tudo aquilo que nós fazemos para Deus, mas ela começa a partir de algo manifestado em nossas vidas, que gere ações e atitudes. Não basta só me arrepender, não basta somente eu aceitar as consequências, mas eu preciso praticar restituição na minha vida. No reino espiritual não tem como a gente simplesmente varrer tudo debaixo do tapete. Não tem como simplesmente eu saber que estou pecando e continuar fazendo algo para Deus. É uma responsabilidade imensa. Mas a gente sabe que a cura para as nossas vidas não parte simplesmente de uma confissão a Deus, mas nós precisamos confessar para um líder espiritual, nós precisamos confessar para o nosso pastor, porque a partir do momento que nós declaramos nossa condição para alguém, e nós aceitamos essa ajuda, é que é gerado a cura dentro do nosso coração. O quarto e último ponto, nós vemos aqui que na primeira vez que Moisés ele sobe, passa ali aquele período com Deus, ele não completa a sua missão, que era ensinar aquela lei que foi declarada naquelas tábuas ao povo de Deus. Mas quando ele desce a segunda vez, ele completa a sua missão, ele anuncia a palavra. E Êxodo 34, 28 diz: esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Que processo difícil. E continuando o texto, Êxodo 34, 29. E aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele de seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no Monte Sinai. Nós vemos aqui o desfecho da restauração completa na vida de Moisés. Quando uma missão foi abortada num processo inicial da vida dele, voltou a se cumprir. E quando eu estava refletindo, eu comecei a pensar, veio muito, o Espírito Santo trouxe um exército à minha mentalidade. E veio à minha memória quando Davi ele se esconde na caverna de Adulão, onde os piores homens chegam ali para confessar os seus pecados e trazer um sentimento de perda para Davi. E ali Davi, através de Deus na sua vida, ele começa a ministrar a palavra do Senhor na vida daqueles homens. E a gente vê que aqueles homens se tornaram um exército conquistador. Eles voltaram a ter propósito, eles voltaram à sua missão, eles voltaram ao seu objetivo. E a gente vê historicamente que a nação de Israel foi somente a partir do reinado de Davi que começou a subjugar todas as terras vizinhas, todas as nações vizinhas, os invasores. E eu comecei a me perguntar, cara, do que era feito aquele exército? Aquele exército era feito com homens pecadores, homens perdidos, homens que, na nossa ótica humana, não teriam uma outra oportunidade. De homens pecadores voltando à sua missão, eles se tornam
um dos maiores exércitos conquistador. Sabe, nessa noite eu quero falar para você que Deus ele não quer somente o seu obrigado, Deus, por me restaurar. Pelo contrário. Deus ele quer que você se aliste nesse exército com uma missão, com um propósito de pregar a palavra. Para conquistar vidas, para profetizar assim como Ezequiel fez no vale de ossos secos. Haja vida para ser um servo bom e fiel. Eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei qual é a missão que Deus tem colocado na sua vida. Mas talvez essa noite seja um momento de você reconhecer. Talvez essa noite seja um momento de você aceitar as consequências de coisas que estavam lá atrás. Ou talvez estão enterradas debaixo de um tapete. Talvez essa noite seja uma noite de você praticar restituição na sua vida. Talvez você pegar seu celular, ligar para um parente, cara, me perdoa. Eu não sei qual é a missão que Deus vai te dar a partir dessa palavra. Eu não sei qual é a missão que Deus tem te dado e você tem se esquecido ou saiu do trilho. Eu quero encerrar essa palavra. Queria que você fechasse os seus olhos aí da sua casa, da onde você estiver. Eu quero ministrar algo no seu coração. Algo que Deus ministrou ao meu coração e eu fiquei muito intrigado. Nós vemos que a primeira vez que Moisés ele desce ao monte, e a segunda vez que ele desce ao monte e chega ali, próximo ao seu povo, nós vemos uma diferença na vida de Moisés. A segunda vez o rosto de Moisés brilhava e eu comecei a me perguntar o porquê. Sendo que foi o mesmo processo, foram 40 dias e 40 noites em que Moisés passou ali com Deus de forma intensa, em uma intimidade que, cara, somente ele teve essa oportunidade. E eu comecei a ler os textos que estavam ali entre Êxodo 32 e 34. Nós vemos em Êxodo 32, 32 e 33, que Moisés ele clama ao Senhor. Ele pede para que Deus mostre a sua glória. Ele estava pedindo, na verdade, ali para entender o coração de Deus. Sabe por quê? Porque a primeira vez que Deus ele chama Moisés para subir ao monte, Deus declara uma palavra na vida de Moisés que estremece as pernas de Moisés. Deus declara: eu vou acabar com esse povo. Eu vou acabar com esse povo porque eles não me adoram mais. E então Moisés começa a dar uma lição de moral em Deus. Moisés ali, ele está tentando ensinar Deus a entrar no trilho de Deus. E Moisés começa a falar: cara, mas Deus, como assim você vai acabar com o povo de Israel? Que as próximas gerações falarão de ti? E Deus deixa rolar. Mas a gente vê que quando Moisés ele desce, o mesmo sentimento que existia em Deus existiu no coração de Moisés. E ali Moisés ele reconhece a sua limitação. Ali Moisés ele reconhece que ele não entende nada daquilo que está no coração de Deus e ele pede isso para Deus. E quando Moisés chega pela primeira vez ali ao pé do monte, ele desiste do seu ministério, da sua carreira. E ele começa a pedir para Deus algo que ele não tinha ainda. E então a gente vê lá na palavra de Deus algo incrível, onde Deus coloca Moisés ali na fenda da rocha e mostra somente um vislumbre do que ele é. E Moisés ele tem a oportunidade de enxergar somente as costas de Deus. Cara, isso é muito intenso. As minhas pernas estremecem simplesmente de imaginar na minha mentalidade essa cena. Deus dando apenas um vislumbre de quem Ele é, mostrando somente um pouco da sua bondade, do seu amor.
Em Êxodo 33:19, Deus diz: farei passar toda a minha bondade diante de ti, Moisés. E ele continua dizendo, a partir do momento que Moisés entende sua limitação: e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E quando o Senhor, ele passa ali por aquele momento ali em que Moisés está na fenda da rocha, simplesmente ele vendo um deslumbre de Deus, Moisés declara: o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Nós vemos aqui que Deus, ele pune sim até a 3ª e 4ª geração, mas ele perdoa milhares de gerações. E aqui nós vemos a diferença entre o Moisés da primeira e da segunda vez. A grande diferença é que na segunda vez Moisés entendeu que alcançou a misericórdia no seu erro, e também entendeu o que Deus queria oferecer para aquele povo. E então Moisés passa a declarar sobre a vida daquele povo esses 4 passos, e através dos mandamentos e diversas outras coisas que vão desencadeando ali o ministério dele junto com Arão, e a sua passagem de bastão para Josué, para a conquista da terra prometida. Nós vemos ali Deus ensinando de uma forma amorosa aquele povo. Que a gente possa alcançar nessa noite essa misericórdia. Que nessa noite você aí com seus olhos fechados possa alcançar essa misericórdia e não somente continuar vivendo da forma como você está vivendo, mas vivendo de uma forma intensa, com o nosso coração, com toda a nossa força, para que possamos refletir o coração de Deus, para que possamos brilhar nessa terra. Eu quero orar com você. Senhor, eu não conheço o coração, Pai, de quem está acompanhando essa mensagem, mas o Senhor conhece, Deus. O Senhor sabe de todas as coisas que cada um que escutará essa mensagem passou, pelos processos da vida, pelas perdas, pelos ganhos, pelas conquistas, Senhor, pelas tristezas, pelas alegrias. Mas, Senhor, da forma que está hoje, ainda não é o ideal para um relacionamento intenso com o Senhor. Muitos de nós precisamos recomeçar. E nós acabamos, Senhor, de ler aqui na Tua Palavra que o Senhor é um Deus de novos começos. O Senhor é um Deus que nos ensina como aplicar um recomeço em Ti. Pai, que este processo seja aplicado, Senhor, em nossas vidas diariamente. Em qualquer ação, em qualquer atitude, Senhor, que nós tomarmos, em qualquer decisão das nossas vidas, Senhor, que nós possamos voltar ao nosso primeiro amor contigo, a intensidade, Senhor, de uma adoração plena, abundante, verdadeira e sincera, humilde, Senhor, diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, visite os corações, Deus, dos Teus filhos, das Tuas filhas, Pai, aonde eles estiverem, Senhor. Traga à memória deles aquilo que precisa ser recomeçado, Pai. E traga, Senhor, o Teu amor, Senhor, para que eles alcancem força e misericórdia diante de Ti. Para que possamos, Senhor, alcançar um coração igual ao Teu. Para que possamos, Senhor, assim como aqueles homens da caverna de Adulão, onde Davi estava, chegarmos quebrados diante de Ti, mas restaurados, estando, Senhor, cheio da Tua presença, para que possamos ser um exército, Senhor, conquistador de vidas nessa terra, para que possamos brilhar, Senhor, o Teu amor nessa terra, para que possamos, Senhor, entender aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos como uma missão do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, visita, Pai. A gente não pode estar aqui próximo, Senhor, mas o Senhor está próximo, o Senhor está em todos os lugares. Visite, Senhor.
e cumpra a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Amém. E graças a Deus. Amém. Nós estamos já encerrando, mas eu queria que nessa mesma intensidade aí essa mensagem vai estar gravada, então toda vez que você tiver dúvida em como recomeçar os processos da sua vida, você pode escutar novamente. Nós temos aqui uma liderança, nós temos aqui pastores que estão de prontidão para nos ensinar, para nos direcionar. E como já dizia o nosso lema, nós estamos distantes, mas conectados. E nessas próximas semanas, a cada dia que passa, uma surpresa, os decretos acontecendo, as fases vermelha, roxa, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente vai passando mais informações para vocês, através das nossas redes sociais, do nosso grupo do WhatsApp. Fica ligado aí, porque vai ter muita coisa legal, que a gente vai ter que fazer à distância, mas a gente quer trazer toda essa juventude para perto, através do ensinamento da palavra, um momento de adoração. Então a gente está preparando muita coisa boa para vocês, tá? Então fica ligado aí, não fica triste, porque a gente está nessa pandemia, mas é um tempo de Deus. Reconheça como um tempo de Deus, um tempo de recomeçar. Amém? Que Deus te abençoe, tamo junto e vamos para cima.